Salve galerinha! Falamos já sobre muita coisa aqui do módulo 5, módulo de fundos de investimento de CPA 20. Ainda tem muito conteúdo para a gente falar e você lembra que a gente falou sobre as estratégias que vão estar descritas lá na documentação obrigatória e também tem algumas regrinhas excepcionais que podem acontecer quando nós falamos em fundos de investimento. Uma delas é em relação à suspensão de aportes e resgates. A gente falou sobre fundo aberto e fundo fechado. O fundo fechado aí tendo regras específicas e datas específicas para resgate, e o fundo aberto com a possibilidade de resgate e aplicações a qualquer momento. Contudo, existe a possibilidade do administrador suspender novos aportes, seja porque o fundo já está muito grande, ele não tem novos ativos que ele queira comprar, então ele suspende aí os novos aportes, mesmo sendo um fundo aberto, você não pode aplicar nele a qualquer momento, somente quando ele reabrir para novos aportes. Isso também é muito comum, a gente vê diversos fundos aí que tem essa característica, principalmente aí porque alguns fundos não querem crescer mais tanto, eles já estão num tamanho que o gestor, o administrador acredita que seja o suficiente, já dão um bom resultado, e lembra que todo novo aporte obrigatoriamente gera a necessidade do gestor comprar novos ativos. Então ele pode suspender esses novos aportes e em casos excepcionais também pode suspender os resgates. Lá na sua prova pode ter esse tipo de pergunta e fica bem claro então que pode, em casos excepcionais, o gestor ou o administrador suspender os resgates. Óbvio, ele também tem que suspender, nesse caso, os aportes, mas ele pode suspender os resgates em algum momento específico de muita iliquidez no mercado. Imagina, nós vemos recente aí de uma pandemia, né? Ainda vivemos uma pandemia. Se você está assistindo aí depois de julho de 2021, talvez as coisas tenham mudado. Esperamos que sim, né? Mas estamos em meio a uma pandemia que inclusive tivemos diversos problemas aí de liquidez e muitos ativos perdendo muito de seu valor durante o lockdown lá no ano de 2020, certo? Um pouco mais de um ano atrás. Imagine um momento em que você não consegue vender ativos por conta dessa iliquidez de mercado. Lembrando, liquidez é você transformar um ativo em recurso, em espécie, e você não consegue vender, então para evitar aí que se perca muito dentro desse fundo de investimento, o administrador, o gestor, eles podem aí, o administrador, nesses casos excepcionais, suspender o resgate e dizer assim, ó, ninguém pode resgatar nada desse fundo agora por conta disso, disso e disso, e também ninguém pode aplicar. Então são regras que não é tão comum de acontecer, mas na sua prova, na teoria, isso realmente é possível, então fica de olho, e se na sua prova aparecer uma questão como essa, sim, existe a possibilidade de suspensão de resgates, e a suspensão de aportes ela acontece mais frequentemente quando um gestor, o administrador, ele acha que não deve comprar novos ativos, ele vai gerir somente aqueles ativos, aquele recurso que ele tem internamente aí para multiplicar o valor da cota, valorizar ainda mais o valor das cotas e o valor desse fundo. Te espero na próxima aula para a gente falar sobre outras regrinhas aí que são obrigatórias para fundos de investimento.